Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC. Na aula passada vimos sobre os bancos de memória do PIC16F628A. No vídeo de hoje vamos estudar as configurações iniciais, que são muito importantes para um código bem sucedido, principalmente em Assembly. Então temos que conhecer os registradores do microcontrolador que estamos trabalhando e saber como inicializá-los adequadamente para o determinado projeto. Hoje vamos começar a estudar casos nesse sentido. Segura aí! Se cadastre agora mesmo em nossa loja online wrkits.com.br. Muitos componentes eletrônicos, kits de desenvolvimento, apostilas e tutoriais e certificados e muito mais para você. Você pode adquirir o kit Paradoxus Pepto, que vamos utilizar nas videoaulas práticas aqui deste curso. Muitos projetos serão desenvolvidos com este kit, então adquira já o seu. Estamos aqui no MPLAB e o código já está desenvolvido, pelo menos o começo dele, que é aquele código que desenvolvemos com vocês na aula passada. Vamos em Project e Build All Absolute para compilar e verificar se não há erros. Sucesso na compilação, então até aqui está tudo certo, como já vimos na aula passada. Os bancos de memória estão configurados aqui e temos aqui a instrução, ou melhor, a diretiva AND, que indica o final do programa. O próximo passo aqui poderia ser a declaração de registradores de uso geral. Temos o vetor de reset, o vetor de interrupção, que já estudamos, e temos também a declaração de constantes na linguagem Assembly. Vamos começar com o vetor de reset. No caso, este código aqui é apenas para configurar os registradores iniciais do microcontrolador, portanto, não haverão registradores de uso geral, não haverão constantes. Vamos com a diretiva org 0 hexa. Então, origem no endereço 0 hexa de memória. E você deve se lembrar da nossa aula sobre o vetor de reset e também o vetor de interrupção. E aí temos que fazer um goTo, e aí vamos chamar de início. Então, desvia para o início. Vamos colocar para label início no comentário. Depois do vetor de reset vem o vetor de interrupção, que é aquele vetor para onde desvia o nosso código e executa as interrupções do processador se configuradas. É o endereço 4 hexa de memória. Então, as interrupções deste processador apontam para este endereço. Rectify é o comando que faz retornar a interrupção. Entre o org, endereço 4 hexa, e o rectify, temos a nossa rotina de interrupção, que será explicada criteriosamente, detalhadamente, minuciosamente aqui neste curso, para que todos compreendam como programar interrupções nos microcontroladores PIC. A família 16F tem uma forma de programação de interrupções muito peculiar, e é bem interessante de estudarmos isso para compreendermos ainda mais sobre o hardware e a operação com registradores. Então faremos diversas videoaulas disso, mas é claro, mais para frente aqui no curso. Após o vetor de interrupção, colocamos a nossa label. A label é uma palavra na primeira coluna, que não tem caracteres da língua portuguesa, seguida de 2 pontos. Alguns compiladores não precisam desses 2 pontos, mas sempre recomendo colocar. Eu até acho que o MPLAB aceita sem os 2 pontos. Que nada mais é do que a marcação de um endereço relativo em nossa memória de programa. Então, quando eu utilizo um desvio incondicional, que é o caso da instrução goTo início, está dizendo desvie para o endereço relativo da memória de programa ao qual demarcamos com determinada label, com esta etiqueta que selecionamos a palavra início. Sempre utilize nomes intuitivos. E após o início, aí vamos configurar os registradores iniciais. Olhando no datasheet do processador, vamos
na organização de memória aqui, página 17, temos aqui o interrupt vector. Veja que é o 4 hexa de memória, só para você ver de onde eu tirei aquele valor. E o vetor de reset é o endereço 0 hexa de memória. Vamos para os bancos. Página 19. Nos bancos de memória, aqui na página 19, temos todos os registradores do PIC16F628A. Em geral, em códigos mais simples, as configurações iniciais do 628A requerem o registrador CMCON, que é o dos comparadores internos, e os registradores de inicialização dos ports e os de direção dos ports, que são o TRIS-A e o TRIS-B, que são os registradores de direção, port A e port B, que são os registradores dos ports propriamente ditos, o conteúdo dos pinos, escrita e leitura, no caso de serem configurados como entrada ou saída, e o CMCON. Por que o CMCON? Porque o CMCON, no reset, ele é configurado para habilitar os comparadores internos. Muitas vezes você programa um código tudo certinho, mas esqueceu de configurar esse registrador, então se você utilizou o port A como entrada e saída digital, não vai funcionar. E aí muita gente fica perdida nisso, porque simplesmente não carregou o valor correto para o CMCON. Vamos começar com este registrador. O CMCON, ainda veremos ele mais detalhadamente, ele está na página 63, ele é a configuração dos comparadores do PIC, e veja que no vetor de reset, então exercite isso, veja no datasheet que todos os registradores do processador demonstram o seu valor na inicialização, isto é, você deu um reset no PIC, ou você está ligando o circuito agora, qual o valor que inicializa determinado registrador. E está aqui em cima. Aqui em cima ele mostra o valor. No caso do CMCON, veja que é 0,0000000. Ele inicia em 0. Essa inicialização em 0, se você olhar aqui na página 64, verá que estamos colocando 0 aqui nestes bits, ou seja, estamos configurando os comparadores. Que eles estão, os nossos comparadores internos estão habilitados aqui. Qual o valor que eu tenho que carregar para ter estes pinos, ou seja, o RA0, 3, 1 e 2 como digitais? É o valor 111 nesses 3 bits, que são os 3 bits menos significativos do CMCON. E aí temos aqui digital, 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 digital. Este é o valor que eu tenho que carregar. Eu tenho que carregar porque no vetor de reset ele inicializa em 0. Então ele está no modo 0, eu tenho que modificar isso carregando um nestes 3 registradores. Os outros não importam, então eu posso deixar 0 a priori. Aí vai depender da configuração, mas para desabilitá-los eu deixo em 0. Em hexadecimal, 111, converto para hexadecimal é 7. Por isso que temos que carregar o valor 7 no CMCON. E outra coisa que você vai precisar ver na linguagem assembly é a seleção correta do banco de memória. Em qual banco o registrador está? O CMCON, nesse caso, está no banco 0. Então, eu tenho que colocar aqui banco 0. Bank 0. Por que eu posso colocar isso? Porque eu criei um mnemônico na aula passada. Na realidade, estou colocando este comando, essa instrução, com os argumentos status rp0. Seleciono o banco 0 de memória. E agora eu movo uma literal para o registrador de trabalho. Qual literal que eu vou mover? O valor 7x. Então o W recebe 7x. E depois move work file CMCON. Com isso, CMCON recebe o valor 7x. E por padrão, o banco 0 é o selecionado inicialmente, no reset. Os nossos registradores de direção, que são o TRIS-A e o TRIS-B,
estão aqui no banco 1. Ou seja, para configurar as entradas e saídas, eu tenho que chavear para o banco 1. Vamos utilizar o mnemônico criado, então bank 1, seleciona o banco 1 de memória, e aí move literal work, eu vou configurar o trees A inicialmente. Aqui na página 20 eu posso observar o trees A e o trees B. Melhor dizendo, na página 21. E aqui está o valor deles no reset. Nesta tabela aqui, eles iniciam em 1. Todos os valores, todos os 8 bits dos registradores estão em 1. Sabemos que cada bit que recebe 1, eu estou configurando o pino como entrada, e cada bit que recebe 0 é como saída. Então, por padrão, iniciam todos como entrada, ou seja, eles estão em alta impedância. Isso é para proteção, caso o usuário ligue alguma chave ou coloque um curto nos pinos que ele não está utilizando, por acidente, por exemplo. Recomenda-se sempre os pinos que você não for utilizar, configurar como entrada. Ou seja, se você não quiser configurar esses dois registradores, for usar só entradas no seu código, simplesmente você não carrega valores inicialmente, pois eles já iniciam por padrão como entrada. Vamos supor que eu queira configurar como saída o trees B. Então, movo o valor 0. No caso, estou trabalhando em hexadecimal, você pode trabalhar em binário ou decimal. E move work file trees B. Com isso eu configura todo o port B como saída digital. O port A vamos deixar assim. E aí eu quero inicializar o port B. Vamos supor que eu tenho 8 LEDs ligados nas saídas. Eu quero inicializá-los desligados. Eles estão no modo Current Sourcing, portanto 0 desliga o LED e 1 liga o LED. Temos que inicializá-los em 0 se eu quero que inicie desligado. Então move 0 hexa. Registrador de trabalho recebe 0 hexa. Move work file port B. Inicializa port B todo em low. Só que eu esqueci de voltar para o banco 0. Por quê? Porque o port B está aqui no banco 0 de memória. Então eu tenho que voltar para o banco 0 para carregar um valor. E aí podemos criar um loop infinito, que não vai fazer nada por enquanto. Entre esta label e este desvio incondicional, posso desenvolver um loop infinito. Outra forma de criar um loop infinito, se você realmente não for ter nenhuma instrução, é go to $, que aí ele vai para a linha atual, para a posição atual da memória de programa, ele fica preso aqui. Qual a utilidade disso? Quando utilizarmos um código apenas com interrupções, você cria um loop infinito que não faz nada. Isso também ainda veremos detalhadamente. Vamos ver se está tudo certo. Build all. Tudo certo. Podemos fazer uma simulação rápida só para ver se carregamos os valores corretamente. Vamos em Debugger, MPLAB Sim. Vamos em Vim, Special Function Registers. E aí o CMCON, eu carrego 7 no W, está aqui 7, e carrego 7 no CMCON, aqui está. O trees B vai receber 0, mudo para o banco 1, carrego 0 no registrador de trabalho, aqui está. Carrego 0 no trees B, aqui está. Volto para o banco 0, padrão do reset, carrego 0 no W e vou carregar 0 no port B. Onde está o port B? Está aqui. Então, carregou 0 e com isso ele fica preso aqui neste loop. E aí eu configurei inicialmente meus registradores. Perceba
que você tem diversos registradores ainda que serão configurados à medida que formos avançando aqui no curso. Então vai estudando eles, veja o vetor de reset. Temos o intcom, que é um registrador que controla as interrupções principais do PIC. Temos o option reg, que tem muitas opções a serem configuradas. Temos os outros registradores dos timers e por aí vai. Aos poucos vamos vendo detalhadamente aqui no curso. Esse foi mais um vídeo do curso de Assembly para microcontroladores PIC. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva aqui no canal. Nesse canal tem vídeo todo dia, sem falta. Cursos, projetos, tutoriais e muito mais na área da engenharia eletrônica. Obrigado pela audiência e qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo e também aquele feedback de sempre sobre o que está achando de nossas videoaulas. Valeu mesmo e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!